Pensando o espaço do homem, Milton Santos. Capítulo 1, tópico 3. O período técnico-científico e a universalização da sociedade. Dentre as múltiplas denominações aplicadas ao nosso tempo, nenhuma é mais expressiva que a de período tecnológico. A técnica, esse intermediário entre natureza e o homem desde os tempos mais inocentes da história, converteu-se no objeto de uma elaboração científica sofisticada que acabou por subverter as relações do homem com o meio, do homem com o homem, do homem com as coisas, bem como as relações das classes sociais entre si e as relações entre nações. A brutalidade das transformações ocorridas na totalidade do mundo no curso dos últimos 30 anos impede-nos de pensar que o passado, embora próximo, seja ainda dominante. Trata-se de uma fase inteiramente nova na história da humanidade. Ciência, pesquisa pura e aplicada, tecnologia e mass media são, sem sombra de dúvida, os pilares do período tecnológico. Mas o grande veículo de sua afirmação histórica em todas as partes do mundo foram as empresas transnacionais. A mitologia da planificação abriu o caminho para elas. Só as empresas multinacionais poderiam objetivar as tendências imanentes do período e impor em toda a parte essa forma de universalização perversa que caracteriza a vida mundial em nossos dias. As empresas transnacionais, instrumentos de concentração e acumulação, respondem a um duplo objetivo: utilizar a mão de obra barata dos países subdesenvolvidos para produzir a baixo custo produtos de exportação e elevar as taxas de lucro, que descendam a um nível bastante baixo nos países que integram o centro do sistema. Esses dois objetivos não poderiam ser atingidos sem uma mundialização da produção e do consumo, das trocas e de mercado, do capital sob todas as suas formas e do trabalho. O próprio Estado torna-se internacionalizado, não apenas por suas funções externas, mas também por suas funções internas, como a de assegurar as condições do crescimento econômico em um nível mundial. Já em meados dos anos 60, Dodd assinalava a tendência das firmas de uma acumulação interna, justificada pela necessidade de contrapor-se à rapidez da evolução tecnológica, utilizando-se esse financiamento interno como fonte de independência em relação aos mercados de capitais e aos bancos, com os quais passam desde então a relacionar-se de maneira diferente. Esse tipo de acumulação não seria possível sem a generalização do monopólio em escala mundial. Neste último, são ainda os progressos verificados na tecnologia da produção e do management, que asseguram a coleta dos royalties, a título de transferência de licença e venda de serviços, ao jogo contábil entre firmas irmãs, meio encontrado pelos monopólios para escapar à fiscalização. Agrega-se a possibilidade de falseá-lo ainda mais, pelo fato de o fornecimento de serviço permitir ao fornecedor monopolista a fixação unilateral e arbitrária do preço a pagar. O multiplicador tecnológico torna-se, doravante, uma fonte de acumulação muito mais significativa do que o multiplicador financeiro. Pode-se, então, falar de superexploração e de superacumulação. O papel do consumo, à semelhança do terciário, não tem sido suficientemente considerado. Sbis observa que no Capital de Marx não analisou nem discutiu o papel do impacto tecnológico sobre o consumo e, no meio deste, sobre a acumulação e o desenvolvimento social. Há 20 anos do fim do século XIX, não podia Marx atribuir a essa variável o papel que ela assumiu com a revolução tecnológica e a rápida difusão das inovações. Por outro lado, a acumulação já não é exclusivamente dependente da produção, haja vista
como o consumo se transformou num instrumento tão importante e ele próprio acarreta um processo de produção que se torna posteriormente autônomo. A produção material, que no tempo de Marx era elemento fundamental da análise, precisou dividir esse papel com os serviços. São muitos os que, a partir de uma leitura literal dos textos de Marx, ainda repetem que as atividades terciárias são improdutivas. Somente aos transportes dera Marx um papel fundamental no circuito econômico, como liame indispensável entre a produção e o consumo. Contudo, o que distingue as épocas históricas é justamente a mudança de papel, ou seja, graças ao papel maior da ciência e da tecnologia, as atividades terciárias converteram-se na fonte essencial de dominação e de acumulação. Sempre será lícito falar de seu papel parasitário, exercido de cima para baixo, do mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido, das grandes nações para as pequenas, dos grandes monopólios para as pequenas firmas, de uma burguesia internacional ou internacionalizada para o resto da humanidade. Mas ser parasita não é sinônimo de improdutividade, é pelas atividades de pesquisa, de engenharia e de gestão dos intermediários financeiros, como os bancos, as companhias de seguro e as companhias de crédito, bem ademais, os mecanismos financeiros em vigor permitem às grandes firmas reinvestir na maioria dos países, sobretudo na periferia, sem necessitar sequer transferir capitais. Esses são encontrados em ciclo, por meio da utilização da poupança compulsória das populações locais e do incentivo ao consumo. Existem, portanto, grandes massas de capital que permanecem livres nos países do centro e que estão prontas a participar de uma especulação cuja função não é unicamente econômica, mas financeira e mesmo política. As companhias transnacionais aparecem, então, como parceiras a um tempo necessárias e ameaçadoras para o Estado, mesmo os mais poderosos. As tendências à indivisibilidade do capital mostram-se mais profundas e atingem todas as esferas, as da produção, as da distribuição, incluindo-se a publicidade, criando novas necessidades de acumulação e, ao mesmo tempo, de circulação de capitais mais maciços. Como a previsão indispensável neste nível aumenta a necessidade de liquidez, a procura de dinheiro líquido torna-se desenfreada e os capitais empregados têm de sofrer uma rotação mais rápida para compensar a tendência abaixo das taxas de lucro. Como resultado, os capitais que circulam mais rapidamente proporcionam uma taxa de lucro mais elevada, caso dos serviços modernos, e atraem os capitais mais poderosos, ficando os outros relegados a outras atividades. O fracionamento do lucro aparecia, pois, como uma necessidade orgânica do sistema. Trata-se de uma divisão do trabalho financeiro, que permite passar aos setores monopolistas, cuja existência é responsável por esse fracionamento, a mais-valia obtida nos outros setores. Mesmo as atividades populares, com um nível de capital muito baixo, não escapam a isso. Para os países subdesenvolvidos, o resultado é claro: produção sem relação com as necessidades reais, exportações e importações nocivas à economia nacional, superutilização dos recursos sociais em homens e em matérias-primas, em benefício das grandes firmas mundiais, subutilização da força de trabalho e dos recursos efetivamente indispensáveis à sobrevivência. No plano do Estado, endividamento crescente, distorção na destinação dos recursos, proteção tornada indispensável às atividades que sustentam o crescimento e o comércio exterior, com o consequente empobrecimento do Estado. No plano social, agravamento do não emprego, da pobreza, das condições de habitat, educação, saúde e alimentação, empobrecimento relativo e absoluto. A economia moderna mundializada, suas repercussões na economia de cada país, as relações que desde então se estabelecem entre influências externas cada vez mais deformantes e uma estrutura interna
cada vez mais deformada. Tudo isso engendra um modelo de utilização dos recursos naturais, uma estrutura da produção, uma estrutura do consumo e uma estrutura de classes, cujos resultados relativamente ao homem e ao espaço são específicos desse período da história, ainda que frequentemente isso represente um agravamento e uma ampliação das tendências já delineadas desde o fim do século XIX. Os mecanismos de dominação são agora mais sistematicamente elaborados. Para fazer sua entrada, o modo de produção tecnológico pode simplesmente utilizar-se da ideologia do consumo mediatizado pelo comércio, mesmo que não haja produção local correspondente. Foi por isso que Grissoni e Maggiore escreveram: mede-se o valor da ideologia pela sua influência histórica nas massas, mas também por seu potencial instrumental, por sua energia reativa, enfim, por sua capacidade de tornar-se força material. Nos países subdesenvolvidos, a ideologia precede o modo de produção. Ela é um reflexo ou um espelho, uma superestrutura, ou seja, um resultado da produção. É sim o instrumento de penetração nos modos de produção novos, uma causa. A ideologia do crescimento no nível da nação e do Estado e a ideologia do consumo no nível dos indivíduos são o motor da introdução de novas formas de produção. Vivemos numa época em que o superestrutural se adianta ao estrutural, não somente para preparar o seu advento, como também para determinar-lhe os contornos. Os papéis do Estado e da ideologia no nível nacional e principalmente ao nível internacional são fundamentais para a definição da totalidade do aparelho produtor depois da produção propriamente dita, até aqui chamada consumo. No passado, a ideologia era a emanação direta de cada formação econômica e social. Hoje, tal relação rompeu-se, inverteu-se, porque o econômico foi totalmente mundializado e porque já não existe uma defasagem entre produção e emissão de uma ideologia elaborada a lures, nem tampouco sua recepção e consumo no mesmo lugar. Atingimos, assim, uma fase histórica em que as transformações econômicas podem ser obtidas, a princípio, a partir de manipulações ideológicas, antes mesmo que uma presença mais maciça do capital de produção ou do capital comercial seja necessária.